Está no ar mais um Norte em Debate. Aqui comigo, o secretário executivo da AMANS, Fabiano Lopes de Oliveira. Uma satisfação tê-lo aqui no estúdio da TV Gazeta, no Norte em Debate. Tudo bem com você? Tudo bem, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. E vamos discutir aqui, o nosso Norte de Minas. A pauta de hoje é falar da AMANS, que tem um papel muito importante para o Norte de Minas. E por falar disso, eu quero começar falando dessa importância através aí do secretário executivo, o Fabiano Lopes. Então, Alessandra, a AMANS é já uma instituição que tem quase meio século, foi criada em 1977. O ano que vem vamos completar 50 anos, com trabalhos relevantes aqui na nossa região. Como a luta pela Unimontes, pelas as questões logísticas, as entidades igual Codevasf, Denox. Então, a AMANS consegue ter uma representatividade política no intuito de buscar o desenvolvimento do Norte de Minas. E conta para mim, estamos num momento especial, ano 2026, um ano político em que teremos novo presidente, governador, deputado federal e estadual e senador. Como a AMANS fica nesse momento? Então, a AMANS nesse momento, ela vem colocar as pautas que são prioridades para a área mineira da Sudene. Então, antes de uma política partidária, nós temos uma política de quem tem compromisso com a nossa região, no intuito de conseguir os benefícios e estruturar toda a nossa região para um crescimento econômico, um crescimento cultural e social aqui da área mineira da Sudene. Para a AMANS hoje, qual é a maior preocupação sua em específico? Então, nós vivemos numa região que há muito tempo vem sendo prejudicada nas distribuições dos recursos. E hoje nós sabemos que toda a nossa população ela vive nos municípios. Existe uma cobrança muito grande em cima dos prefeitos para uma melhoria da qualidade dos serviços prestados. E às vezes esses serviços eles não conseguem serem prestados de uma forma eficaz, uma vez que não existe um financiamento adequado. Então, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene vem representar os prefeitos para que nós consigamos um aporte financeiro que achamos justo e legítimo para os municípios. Estávamos bastidores falando sobre o Fundeb, Um recurso, inclusive, importante aí que vem no tocante à questão da educação. Você poderia explicar um pouquinho sobre o Fundeb para o telespectador e falar dessa importância, inclusive, do recurso que para nós aqui sai diferente de outro estado? Então, o Fundeb é o Fundo Nacional da Educação Básica. Ele financia toda a questão da educação, especialmente a questão dos profissionais da educação básica. E aí, esse fundo, existe uma lei que rege, que é a 1413 de 2020, até de autoria de uma deputada da nossa região, e que nas suas normativas de distribuição, nós, enquanto área mineira da Sudene, nós pertencemos ao estado de Minas Gerais. E aí, pela atividade econômica do estado de Minas Gerais, nós recebemos esse fundo com um valor igual os estados de São Paulo, que tem uma atividade econômica muito maior. Porém, economicamente, se a gente fizer um recorte da área mineira da Sudene, nós recebemos menos que alguns vizinhos da Bahia, uma média por aluno. Então, para você ter uma ideia, hoje nós recebemos aqui, nós fizemos um recorte da área mineira da Sudene, a média de R$ 4.700 por aluno, enquanto a média nacional é R$ 5.900. Porém, por estarmos situados no estado de Minas Gerais, que tem um valor médio maior que a média nacional, essa diferença não é repassada para os municípios. Então, isso causa uma diferença nesse aporte de recursos. Para você ter uma ideia, nos 96 municípios aqui do Norte, isso daria um impacto de 340 milhões anuais, que aí deixa de ser aportado. Então, às vezes a gente vê lá no final do ano um aporte de recursos de rateio, que é a distribuição para os professores,
lá na região Nordeste, né? Aí a gente não consegue fazer aqui. Por quê? Hoje a gente não tem essa complementação que é realizada através do VAAF, por termos sido alocados como Estado de Minas Gerais. Então, o que a AMANS vem fazer aqui? A AMANS vem corrigir uma distorção, né, de realidade, né, pois, para efeito de incentivos fiscais, nós estamos na SUDENE, mas quando a gente faz o cálculo do Fundeb, eles desconsideraram. Então, a AMANS vem fazer uma propositura de alteração da legislação para que nós possamos receber esses valores de complementação que vai impactar positivamente com professores, com os municípios conseguindo pagar um piso. Um prefeito hoje, ele não paga um piso, não é porque ele não quer, né? É um direito, o prefeito quer pagar o piso, porém ele tem que fazer escolha, gestão são escolhas, né? Então, ou ele diminui o pessoal, ou ele consegue pagar. Então, isso seria uma forma de amenizar e potencializar a educação nossa aqui na área mineira da SUDENE. E para a AMANS hoje, outro motivo que é muito de orgulho de projetos que vocês conseguiram assim conquistar, o que a gente pode dizer hoje para o telespectador? Eu acho que a principal conquista nossa é a nossa universidade, né? Uma universidade reconhecida de forma nacional, né? Onde a AMANS também tem uma cadeira na universidade e vem trabalhando, porque a gente sabe que através da educação a gente transforma as realidades, né? Então, toda a nossa população tem como referência a nossa Unimontes. Então, esse é talvez o maior ato da entidade que vem colocar a região em destaque. Que através dela nós conseguimos outros grandes benefícios, como o IDENE, né? Agora, recentemente, foi uma pauta encampada lá por várias entidades, que foi a reforma da 251, e que realmente agora vai ocorrer um investimento de 13 bilhões na 251, que vai colocar a nossa região em outra pauta, uma vez que a gente melhora a logística, é uma BR que já ceifou várias vidas, né? Então, assim, uma luta de várias entidades encampada também pela AMANS, que vem dar um melhoramento logístico para a nossa região, e aí existem fatores secundários, que é o aumento de empresas alocadas aqui na área mineira da SUDENE, devido a ter uma melhor logística para a distribuição, né, dos seus produtos. Sobre a questão do governador com a Unimontes, eu também quero saber, com a AMANS, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Pode ser? Voltando aí com o Norte em Debate, com a presença aí do Fabiano Lopes de Oliveira, que é secretário executivo da AMANS. E ficou aquela pergunta, antes do comercial, inclusive, sobre a questão da relação do atual governador de Minas com a AMANS. Como é que você vê? Então, o atual governador de Minas tem sido um parceiro nas pautas aqui da área mineira da SUDENE, inclusive com investimentos consideráveis que vem mudando a realidade. Prova agora foi o investimento, né, no asfalto que liga Taiobeiras a Curral de Dentro, uma obra de anseio há anos. Hoje o governador iria dar uma ligação asfáltica de fruta de leite até o entrocamento, né? E nós temos também importantes investimentos como a Ponte de Manga, a Ponte de São Francisco e São Romão, que são vitais aqui para a região da área mineira da SUDENE e desenvolvimento dos municípios de São Francisco, Manga, Matias Cardoso. Conta pra gente agora como é que está a diretoria atual da AMANS. O presidente é o Ronaldo, que é do PL, né? Um jovem prefeito, inclusive. Então, os prefeitos foram muito felizes de escolherem o Ronaldo, né? Um jovem visionário do município de São João da Lagoa, um menino de 32 anos, com uma capacidade de organização grande e liderança, né? Nós precisamos de uma liderança forte, e o Ronaldo traz essa parte, né, de ter presença, de ser inovador para a entidade. Sua diretoria ainda é composta, né, pelo o prefeito de Gromogol, que também é um jovem, um advogado,
o Diego, né, que vem fazendo um grande trabalho na área do turismo, do desenvolvimento econômico no município de Gromogol. Eles basicamente são o presidente e o vice-presidente, e vem dando novos contornos à AMANS, né, no intuito de buscar uma união dos prefeitos e aportar investimentos, trazer investimentos aqui para o norte de Minas. Então são lutas grandiosas, igual a gente relembrar que nós já tivemos aqui em outra oportunidade, né, um escritório da Sudene em Montes Claros que foi fechado. Então essa também é uma luta da AMANS. Então existe esse anseio, inclusive, nesse aspecto. Isso, nós temos esse anseio de revitalizar e trazer novamente esse escritório, porque nós vamos estar discutindo investimentos na nossa região, né, com o escritório. A gente saber o que acontece no Brasil e trazer isso para a nossa região, né? Hoje a gente estava discutindo que nossa região antigamente recebia incentivos por saúde, por uma equipe da saúde da família, e que isso foi perdendo ao longo do tempo, né? Outra questão importante, que nossa região, na parte de representatividade, nós chegamos a ter 10 deputados representando aqui a nossa região. E hoje essa bancada é bem menor. Então, cabe à AMANS e aos prefeitos representados mostrar isso, porque quando a gente perde um deputado, a gente perde investimentos, né? Então, basta isso, você fazer uma comparação dos deputados votados aqui da nossa região e o investimento que eles fazem na nossa região. Quem é de fora talvez não trate a área mineira da Sudene da mesma forma que um deputado daqui traria. Então, assim, o Ronaldo, juntamente com o Diego, com os prefeitos da diretoria, eles vêm trabalhando um aporte de investimento, uma valorização aqui da região, né? E essa valorização passa por treinamento, capacitação dos gestores, no intuito de levar uma política eficiente e eficaz para quem realmente precisa, que são os munícipes. Gente, é bom saber que a AMANS, inclusive, realiza vários eventos com suporte aí para poder dar um alimento maior aí para as prefeituras, né, para os municípios. E a gente sabe que vai ter uma conexão, né, uma conexão importante nacional dos municípios. Inclusive vai ser regional aqui em Montes Claros. Conta para a gente. Então, nós fizemos uma parceria, né, com a CNM, que é a nossa Confederação Nacional dos Municípios, para trazer o Conexão Qualifica aqui para Montes Claros. Por que é importante? Porque o Conexão Qualifica, ele trata em 2 datas específicas vários temas de qualificação para os gestores públicos, né? Então, nós vamos falar sobre a parte de assistência social, sobre a parte de educação, sobre a parte de turismo, sobre a parte de controle interno, sobre a parte de reforma tributária, que a gente consegue qualificar os gestores para que a gente tenha um melhor gasto e um gasto mais eficiente do recurso público. Então, é um evento que ele é grandioso. E estavam sendo realizados nas principais capitais do país. A AMANS assumiu o protagonismo e negociou com a Confederação trazer aqui para Montes Claros esse evento, onde nós vamos ter vários gestores em 2 datas qualificando para que a gente possa entregar uma política pública de qualidade lá no município. E a questão do FPM é basicamente o quê? Hoje, basicamente, o FPM é o fundo, né, o Fundo de Participação dos Municípios. É onde nós recebemos a maior parte do nosso recurso. Nós vivemos numa região que 80% dos municípios vivem do FPM. Então, o município, fora Montes Claros, Janaúba, que vivem de outras receitas, igual o ICMS, os outros municípios vivem do FPM. E qual que é a pauta? Às vezes o FPM não tem crescido financeiramente igual às despesas, né? Então, a gente fala que o FPM foi criado lá na década de 40, né, com quais obrigações para os municípios. Então, hoje, você vai lá na educação, você tem o professor de apoio, você tem o transporte escolar que tem um monitor, e isso tudo para os municípios menores são bancados com o quê? Com a FPM, que aí você tem a obrigação de emprego de 15% na saúde e 25% na educação. Porém, o crescimento desse FPM não acompanha as despesas que vêm sendo geradas
né, com a mudança de legislação para os municípios. Então, a ideia nossa é fortalecer o FPM, para que a gente possa fortalecer nossos municípios, que a maioria são compostos por municípios pequenos, que entram numa faixa inicial de 0,6. O FPM ele é calculado conforme a população de cada município. Então, os municípios menores, a menor faixa é 0,6. Então, conforme vai subindo a sua população, vai subindo também os seus repasses. E aí, o que é a grande preocupação? Que o reajuste do FPM não vem sendo acompanhado os reajustes das despesas, causando assim uma distorção, né, nas políticas dos municípios na hora de fazer gestão, que aí você tem que fazer escolhas. Agora nós vamos tocar na questão do turismo, né? Temos aqui a questão do Vale do Peruaçu, que fica ali naquela região de Januária, com esse destaque que sofreu assim, na verdade a palavra certa nem seria essa, né? O Vale do Peruaçu tomou uma proporção muito grande ano passado, ainda maior, por causa da relevância, que já era, mas tomou uma magnitude. Como é que você vê essa questão? Então, o Vale do Peruaçu hoje, ele com a concessão do título, né, de patrimônio cultural, ele ficou visível, né? Então, assim, o que está acontecendo de política pública aqui na área? Nós criamos, né, os conselhos de turismo, né? Existe um investimento, a própria AMANS tem lá o seu setor de turismo para conseguir desenvolver a política. Então a gente vê hoje lá Gromogol, que tem lá, hoje é produtora de vinho, que tem uma vinícola, nós temos a região do café, né? Nós temos a região de Diamantina, com seus eventos culturais tradicionais, igual o Carnaval, Januária, Vesperata, a Vesperata em Diamantina, né? Então, assim, o turismo hoje, ele é uma política que ele vem sendo compreendido, e o Norte de Minas vem aumentando o seu turismo, e ele está sendo debatido, né? A melhor forma de fazer, de trazer a população, né? Nós temos o próprio Vale do Peruaçu, que tem essas expedições, a visita às cavernas para conhecimento. Então, hoje existe uma política do turismo. Antes, isso ficava meio de lado, né? Então, a própria entidade vem resgatando isso no intuito de debater o turismo, né? Eu costumo falar, e já teve outras épocas, que a gente tinha a questão da seca, né? Mas a seca nossa não são secas de ideias. Então, a gente vem proporcionando com política pública o desenvolvimento da nossa região. E prova disso foi o reconhecimento do Vale do Peruaçu aí como patrimônio, né? Então, assim, a gente tem outras ações aqui na região que a gente consegue desenvolver. Então, foi um passo importante para a nossa região no reconhecimento, mas nós temos outras ações para ser desenvolvida para que nossa região seja um destino de toda a população de Minas Gerais e do Brasil, para conhecer nossas belezas de rios, cavernas e outros locais tão importantes aqui, que nós aqui do Sertão já conhecemos. Nosso sertão é muito especial. Gente, aqui finaliza o meu bate-papo com o secretário executivo Fabiano Lopes Oliveira, da AMANS. O meu agradecimento, foi muito bom tê-lo aqui no estúdio da TV Gazeta, e está convidado para vir mais vezes, viu? Para falar das novidades, porque tenho certeza que muita coisa está por vir para esse ano de 2026. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, agradeço em nome do presidente, né, do Ronaldo. A AMANS está à disposição para a gente somar pautas e discutir o que seja relevante para os municípios, para a nossa região. Nosso muito obrigada, e a você de casa. Esse foi mais um Norte em Debate da TV Gazeta Norte Mineira.